Tô meio sumido aqui do YouTube, mas tem um motivo. Ultimamente eu vou postar menos, mas vou continuar postando. Quero continuar nesse momento de criar as coisas e botar minhas ideias para fora. Ultimamente estou aprendendo muito, estou vivendo muito, botando muito em prática o que eu tô aprendendo e escrevendo menos e passando menos, porque eu acho que não adianta muito você querer ensinar as coisas para as pessoas se você não põe em prática o que você está aprendendo, né? Por mais que você aprenda enquanto ensine, eu acho que não existe aprendizado sem prática. Conhecimento em geral só vira sabedoria quando você põe em prática. Então, tô gravando menos, vou gravar menos, vou postar menos ultimamente. Tô com muitos projetos, muitos planos, colocando tudo em prática. E, porra, tô aqui nesse visual, né? Floripa, porra, não tenho nem o que falar, mano. Essa cidade é incrível, eu amo essa cidade. Não sei se vou morar aqui pra sempre, mas vou morar aqui por um bom tempo. Sei lá, mano, eu acho que eu só saio daqui pra Dubai, tá ligado? Só saio daqui pra um paraíso fiscal. Mas enfim, esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais de conversa. Vou falar um pouco com vocês, conversar sobre meus últimos aprendizados, falar sobre o momento que eu tô na minha vida, sobre dinheiro, sobre mulher, talvez, sobre relacionamentos, sobre botar em prática o que você tá aprendendo. E tô lendo um livro muito foda, mano, chamado Big Leap, que ele fala sobre a sua média padrão, né? Então, muitas das vezes a gente acaba se auto-sabotando porque a nossa média padrão, o que a gente foi condicionado a acreditar, o que a gente foi condicionado a aceitar, faz a gente se auto-sabotar após a gente atingir a nossa média padrão. E isso não se trata só sobre dinheiro, se trata sobre amor, sobre relacionamentos, sobre tudo na vida, né? A gente tem uma média padrão. Então, ultimamente eu tô me auto-observando e pensando quais são as minhas médias padrões. Um exemplo claro aqui é que eu parei de postar reels depois que eu viralizei alguns. Comecei a me auto-sabotar em questão de, tipo, caralho, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no caminho certo? E você acaba parando. Então não só nisso, mas também no... Você acaba se auto-sabotando fazendo... Ou não fazendo atividades que você deveria continuar fazendo. No amor, por exemplo, em relacionamentos. Isso é quando, tipo... Isso inconscientemente falando, né? Porque você não faz consciente, caralho, agora eu vou estragar o meu relacionamento porque eu não mereço amor. Não, é inconsciente. São padrões mentais, são o que você viveu, o que você viu na infância. Em relacionamentos, por exemplo, quando você tem um relacionamento calmo, estável, com muito amor, você começa a arranjar motivos para brigar, você começa a arranjar defeitos na pessoa e seu cérebro começa a achar defeitos e você acaba terminando e botando a culpa na pessoa, sendo que a culpa é totalmente sua. Você se auto-sabotou, você auto-sabotou o relacionamento. Eu já repeti esse padrão diversas vezes no dinheiro, então eu fazia muita grana, e aí eu acabava me sentindo culpado com a grana que eu fazia, porque eu fazia mais grana do que a minha criança interior, do que eu estava acostumado, né? Então eu gastava tudo e voltava para minha média padrão. Eu gastava com coisas que eu não queria, eu fazia coisas que eu não queria inconscientemente, né? O primeiro passo para você identificar e resolver um problema é você conscientemente identificar que você tem um problema. Então eu tô conscientemente me auto-observando e sempre quando eu atinjo uma conquista, se permitir, tá ligado? Eu ter uma conversa interna que seja benéfica para si e que você não fique se cobrando e se auto-sabotando do tipo, será que eu mereço isso? Ou então será que eu sou capaz de passar disso? Toda vez que conscientemente você se permite ter mais, se permite ter mais amor, se permite ter mais dinheiro, se permite viver mais, você aumenta o seu padrão médio. E é isso que eu tô fazendo ultimamente. Por isso que eu tô gravando menos também, por isso que eu tô postando menos. Acho que é um processo. E, cara, esse canal do YouTube vai ser daqui 2 anos, 3 anos, uma viagem ao tempo e ver o como eu tô evoluindo nesses padrões e o como eu tô me auto-observando
e percebendo meus padrões internos. E ao mesmo tempo que eu identifico os meus padrões, eu acabo ajudando vocês a identificar os padrões de vocês também. E a gente vai nesse autodesenvolvimento melhorando cada vez mais. E é engraçado, uma coisa que eu acabei de parar de... É engraçado que toda vez que eu apareço aqui eu tô com o cabelo diferente, uma barba diferente, né? Impressionante. Mas é engraçado que poucas pessoas conseguem perceber esse padrão. Elas têm uma média, elas batem a média ou quando ultrapassam ela, elas se auto-sabotam, elas voltam para a média ou até abaixo dela e ficam se perguntando por que aquilo aconteceu, por que elas não passam daquele nível, mas é simplesmente porque elas não se permitem aproveitar aquilo. Então, existe uma diferença entre fuga e recompensa. Por exemplo, para mim, viagem é uma coisa que eu gosto muito, mas nos últimos 2 anos eu não usei viagem como recompensa, eu usei como fuga. Então eu tenho um objetivo, eu sei o valor que eu quero, eu sei quanto de liberdade financeira eu quero ter. E acabava que quando eu atingi um valor que não estava nem próximo do que eu realmente queria, mas já era um valor mais alto do que minha média padrão, eu acabava viajando por autossabotagem, entende? Então inconscientemente eu viajava e parava de trabalhar, parava de ir atrás dos meus objetivos. Isso não é recompensa, isso é fuga. Isso também serve para outras coisas, aprendizados, até conhecimento. Então você acha que não tem conhecimento suficiente para fazer algo e você acaba buscando conhecimento infinitamente e nunca botando em prática o conhecimento que você já tem, porque você acha que precisa de mais, você acha que o que você tem não é o suficiente e isso acaba virando um ciclo, né? A gente acaba se prendendo nesse ciclo da nossa média padrão, porque a gente acaba não identificando que o problema está na nossa média padrão e não se permitir viver a vida que a gente tem agora e melhorar ela, ir pro próximo passo. E aí a gente acaba se auto-sabotando inconscientemente em tudo, mano. Em questão de conhecimento, em questão de amor, em questão de dinheiro, em questão de aproveitar a família. Tudo isso são padrões, né? São padrões que a gente tem que quebrar e subir um nível na escada do autoconhecimento e da nossa média padrão. Recomendo muito esse livro, Big Leap. Eu não sei se tem ele em português, eu tô lendo só livros em inglês agora. Eu tô lendo livros em inglês, consumindo conteúdos em inglês, eu não tô mais consumindo conteúdos em português. Não porque, porra, nossa, os conteúdos em português são todos ruins. Não, mas existe mais conteúdos em inglês. E também porque eu quero ficar 100% fluente, né? Eu já sou fluente, eu já consigo entender tudo, eu já consigo falar bem, eu já consigo me comunicar. Mas eu quero, enfim, melhorar 100% meu inglês. Também estou começando a estudar novas línguas. Decidi que vou aprender russo e vou aprender chinês também, mandarim no caso. Porque, inclusive eu tava vendo um cara, mano, um vídeo de um cara no YouTube contando que ele foi pra China e aí ele conheceu um chinês lá, um chinês bilionário, né? O cara era um bilionário e ele tinha um projeto de negócio, ele não tinha um negócio. E ele começou a conversar com o cara tal, falando sobre o negócio dele, e o cara escutando e tal, num ambiente de network, no restaurante, falando, não sei o que, meu business, eu tenho esses projetos, eu tenho esses planos. E aí pronto, mano, quando ele entrou nesse assunto, o chinês simplesmente se apaixonou por ele, tá ligado? E aí o chinês falou lá, eu não invisto em empresas, eu invisto em pessoas. E atletas, eles são vencedores, eles ganham, eles vencem. E só por ele saber que o cara era um atleta, tá ligado? Ele ofereceu US$ 1 milhão pro negócio do cara. E deu certo, tá ligado? Ele investiu 1 milhão no cara, o cara botou 1 milhão no negócio, deu certo, ele virou o jogo, transformou a empresa dele numa empresa de mais de US$ 100 milhões. E a partir dessa conversa que ele teve com o cara, ele decidiu aprender mandarim. Ele nem tava falando mandarim com o cara, ele tava falando inglês. Então esse foi um dos motivos também de eu ter escolhido a língua chinesa como uma das próximas para aprender. Russo também é um país muito grande, é um país muito cultural e aprender inglês abriu portas para muitos conhecimentos, muita sabedoria, muita coisa na minha vida. Então eu não quero aprender uma língua só por eu achar a língua bonita, eu acho a língua divertida. Não, eu quero aprender por conhecimento, por ter contato com novas pessoas, por ter mais oportunidades, abrir um leque de oportunidades assim gigantesco. E, mano, imagina, a China é a segunda maior potência mundial, mano. Tu saber mandarim é básico, tá ligado? Não é básico, ninguém sabe mandarim na verdade, mas na minha cabeça é muito racional aprender mandarim como terceiro ou quarto idioma, né? Pra mim vai ser o terceiro.
O segundo foi inglês. Aprendi português. Não conta português, né? Português eu já nasci sabendo praticamente. Aprendi quando criança. Então, a primeira foi inglês, a segunda vai ser russo e a terceira vai ser mandarim. Então, eu tô nessa jornada também de aprender outros idiomas. Pausa técnica. Tô nessa jornada para aprender outros idiomas e trabalhando muito no meu autoconhecimento. E, cara, é muito foda, mano. Sou muito grato por tudo que tá acontecendo. A vida é muito doida. Esses dias eu bati meu recorde de 15 quilômetros, que inclusive vai sair um vídeo sobre isso. Eu não sei se nesse vídeo ou no próximo vídeo, se vai... Não sei, só sei que vai estar aí no canal em algum momento. E consumindo muito conteúdo, tô não só consumindo muito conteúdo, mas produzindo muita coisa pra mim. Muita sabedoria pra mim, né? Então, pra mim mesmo, tipo, escrevendo, criando heurísticas mentais de tomada de decisões, onde eu analiso se aquela decisão foi boa, eu analiso se aquela decisão foi ruim, e baseado naquilo, eu crio heurísticas pro meu cérebro cada vez gastar menos energia na hora de tomar uma decisão e tomar uma decisão boa com isso. Porque grandes decisões, elas exigem gasto de energia. E muitas pessoas nem pensam nisso, né? É muito engraçado que existe poucas pessoas no mundo que fazem esse auto-observamento. Observamento é foda, né? Sei inglês e não sei português. Auto-observação. E evoluem com isso, né? Então não só aprende dos outros, mas filtra o que é dos outros e transforma em algo teu. Então tu pega uma filosofia e tu transforma em uma filosofia tua. Eu tô escrevendo tanto nesses dias que, pô, eu tenho, desde os últimos 2 anos, eu tenho 6 cadernos cheios, escritos, de coisas que vêm na minha mente, de filosofias de outras pessoas, e aí eu coloco algo meu. Então, se eu quisesse escrever um livro agora, era só organizar tudo aquilo e publicar em um livro, mas também não é algo que eu quero agora, porque eu não tenho ainda os resultados que eu quero ter, eu já sou a pessoa que eu quero ser, e eu só preciso continuar, brick by brick, construindo meu império, e sem se importar com validação externa. Eu não ligo para quantas views vai ter esse vídeo, eu não ligo para quantas visualizações vai ter meus stories. Faço porque eu amo. Eu amo evoluir, eu amo criar, eu amo botar minha expressão para fora, ser eu. Autenticidade é o que falta nesse mundo. Falta, foda-se, tá ligado? Falta muita gente falando foda-se. Acho que as pessoas se importam demais com a opinião alheia. E tá faltando muito no mundo gente igual eu, que liga o foda-se em todas as áreas da vida. Porque tem gente que liga o foda-se em algumas áreas e em outras se importam completamente com a opinião alheia e tu acaba se fragmentando em partes tuas que são autênticas e partes tuas que não são. Então, eu tô juntando, inclusive, uma frase que eu que criei essa frase, escrevi esses dias, que é: pegue todos os seus fragmentos e torne servos de um único rei, o seu propósito. Então é exatamente isso que eu tô fazendo, eu tô pegando todos os meus fragmentos, aquela criança nerd, aquela criança que era gamer, aquela criança que gostava de se comunicar com as pessoas, gostava de explorar, de aventurar, que era curiosa. Tô pegando todos esses fragmentos, juntando em uma coisa só e fazendo ele se ajoelhar perante um único rei, que é o meu propósito, né? Que é algo acima de mim, algo que está além de mim, né? Não, isso aqui é só um personagem. Não é como se eu fosse fazer só o que é bom, porque se a gente for fazer só o que é bom, a gente vai comer açúcar todo dia, vai comer McDonald's. E isso não é bom para nossa alma, né? Isso são os prazeres a curto prazo, que o caminho do céu parece com o caminho do inferno, e o caminho do inferno parece com o caminho do céu. Enfim, tem várias frases dessas, que larga é a porta e estreita é o caminho. Então, eu acho que faz parte de um homem você passar por esse caminho difícil, por esse caminho estreito, para no final ter lá a porta larga do paraíso te esperando. E para tu passar por isso, para tu passar por todas essas dificuldades e manter de pé, se manter feliz, mesmo comendo um bagulho que tem um gosto horrível, mas que te faz bem, tu tem que ter algo maior que tu tem que ter um propósito, tu tem que ter um direcionamento, senão tu acaba se sentindo mal e tu acaba voltando a padrões antigos
e se auto-sabotando e tua média padrão. Enfim, eu acho que a gente não se permite tanto ser feliz enquanto faz coisas difíceis. Acho que isso é o ponto-chave que eu tô passando na minha vida. Que é ser feliz fazendo as coisas que são difíceis, entre aspas, né? Porque cada vez mais elas se tornam fáceis e outras coisas viram difíceis. Vai ser sempre esse ciclo, né? Por isso que a gente tem que se aceitar no agora e saber que é uma evolução infinita e que a gente nunca vai, se a gente ficar buscando algo, a gente vai ficar sempre nessa busca e nunca vai achar nada, porque é infinita. Então, a gente tem que se aceitar como a gente é agora, aceitar nossos problemas, aceitar nossos defeitos e aceitar que a gente não veio nesse mundo aqui pra um parquinho de diversão em que é só risada. Óbvio que a gente vai ter momentos de diversão, mas a gente entrou nesse planeta aqui no modo hard, irmão, tá ligado? A gente entrou conscientemente aqui para evoluir, para passar por dificuldade mesmo, para ser forjado no fogo e ferro e sair a maior espada que esse planeta já viu, tá ligado? Então eu tô muito nesse pique, eu me aceito como eu sou agora, e eu sei que a minha melhor versão é hoje, e a minha próxima melhor versão é amanhã, e todos os dias vai ser assim. Você aceitar que você já tá no seu melhor momento, mas que você tá em busca de algo mais. Esse paradoxo de você estar feliz consigo mesmo e estar feliz fazendo as coisas difíceis e ao mesmo tempo sabendo que amanhã você vai estar melhor. E vai ter mais coisas difíceis aparecendo na sua vida, porque vai sempre. Até a morte vai ser isso, tá ligado? Até a morte. Então, igual o Eminem fala, success is my only motherfucker option. Failure is not. A única falha que existe na vida é quando a gente morre, mano. É a única failure possível. Tudo o resto é só erro, tá ligado? E erro acaba chegando no sucesso. Quanto mais você erra, mais próximo do sucesso você tá. Então eu tô muito nesse pique de errar rápido, aprender com o meu erro, corrigir, fazer de novo, errar, aprender com o meu erro, corrigir, fazer de novo. E sabendo que eu já sou a pessoa que eu quero ser, eu já tô integrado nesse meu, sei lá como que vocês chamam, mas eu chamo de eu superior, Father, energia divina. Caralho, tem uma águia ali, mano. Que foda. Mas basicamente era isso que eu queria falar. E sendo muito doido isso tudo, ficar sozinho com os próprios pensamentos e escrever eles, meditar sobre eles, botar isso tudo no trabalho e não só ficar no campo do pensamento, porque senão tu fica overthinker e tu acaba não fazendo nada. Então você tem muitos planos, muitas ideias e não bota porra nenhuma em prática, isso não serve de nada. Então eu acho que mais importante também do que aprender é você ter essa mentalidade de ação, tá ligado? De estar todos os dias lá, repetindo. Não só repetindo, mas fazendo iteração, iterando. Pra quem não sabe o significado da palavra iterando, a diferença entre iterando e repetição é que quando você itera, você corrige a repetição anterior. Então é você fazer repetidamente, só que corrigindo o que você fez de errado na última repetição. E rápido. Você tem que errar rápido. Porque quanto mais você erra e mais rápido você erra, a gente, mano, nosso tempo aqui é limitado, tá ligado? A gente vai viver aqui limitado, porra. Depois que você. Eu tenho 20 anos, né? Não tenho moral pra falar de tempo. Mas pra mim eu sinto que dos 14 pra cá, tá ligado? Foi um pulo, tá ligado? E provavelmente vai ser um estalo também, dos 20 pros 30. Então, eu ainda nem tenho o cérebro totalmente desenvolvido, né, meu? Córtex pré-frontal só se desenvolve aos 25 anos. E por isso também eu tomei essa decisão na minha vida de passar esses 5 anos aqui de porta estreita, de estudo, tá ligado? Hard work, trampo, tá ligado? Obviamente aproveitando também, indo pra praia, conhecendo gente nova, tá ligado? Saindo com mina. Obviamente eu não tô procurando um relacionamento agora e nem quero. Mas você é um ser humano, tá ligado? Só que você tem que ser capaz, principalmente se você é jovem igual eu, de programar sua mente para conseguir aprender as coisas facilmente, para que quando você chegue nos 30 você já ter esse padrão mental de aprendizado, conseguir tirar um aprendizado de tudo e transformar uma semente que vai crescer uma árvore gigantesca e aumentar o teu potencial infinitamente. Eu nem sei o que eu tô falando aqui, tá ligado? Posso estar falando um monte de merda, mas essa é a minha verdade, mano. Tu pega o que é pra ti.
e treinando também. Não tô treinando tão constante quanto eu queria, não tô me alimentando tão bem quanto eu queria, mas tem um motivo, né? Você tem que sacrificar algumas coisas para conquistar outras. Para mim, a vida não é feita de balanço, a vida é feita de desbalanços. Então, você tem que desbalancear algumas áreas para atingir um certo level em uma área e depois você vai e passa para a próxima área, porque aquela já está desenvolvida. Então não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo e você ser um merda em todas as áreas que você está fazendo. Eu acho que tem que ter certo desbalanço na vida. Isso se você quiser ser grandioso, né? Se você quiser viver em paz, mano, é sua escolha, tá ligado? Eu vivo em paz no desbalanço. Eu consigo ter essa paz de meditar no inferno, de estar em paz, sabendo que minha saúde não está tão bem, de estar em paz, sabendo que eu estou construindo um império, mas eu não estou construindo meu corpo, por exemplo. Porque são passos, brick by brick. Para você construir uma casa, primeiro você tem que tirar a terra. Você não pode tirar a terra enquanto constrói a parede, tá ligado? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então o livre-arbítrio para mim é isso, tá ligado? Você pode ser tudo, mas você só não pode ser tudo ao mesmo tempo. Escolha sabiamente qual vai ser seu caminho. Tem uma águia sobrevoando aqui. Mas enfim, mano, tipo, eu consigo aproveitar os momentos enquanto estou trabalhando e estudando e melhorando a si mesmo. Olha isso aqui, mano, tipo, tá ligado? Precisa mais do que isso. Floripa é bom por isso. Eu gosto de caminhar, eu gosto de correr, eu gosto de fazer exercício. Então, quando minha mente começa a ficar muito pesada, muito cansada, não consigo mais assimilar nenhum conhecimento, eu vou dar uma caminhada, mano. E aí eu tenho isso aqui de vista, tá ligado? Tipo, preciso de mais que isso, mano. Eu tenho isso aqui no meu quintal de casa. Para todo canto que eu vou, eu tenho uma vista espetacular. Eu conheço pessoas espetaculares. Ontem mesmo, eu e um amigo meu, a gente foi pra praia. E aí a gente encontrou vários gringos, trocou ideia, falamos em inglês. Uma senhorinha lá de 80 anos tirou foto nossa, que ela tá começando na fotografia. E tipo, é isso, mano. Conhecer pessoas. Você não precisa ir pra uma balada, ou viajar o mundo, ou, porra, ser multimilionário pra ser feliz, tá ligado? Se você tem esses objetivos, ótimo, ótimo. Vá atrás deles, tá ligado? Se sua alma pulsa por isso, você tem que ir atrás. Mas você não pode ser feliz só quando chegar lá. Você tem que ser feliz no processo. Você tem que ser feliz sem estar lá. Porque senão você vai chegar lá triste e vai chegar lá cansado, com raiva. E não vai ser feliz, porque você acabou não encontrando a felicidade dentro de si mesmo e procurou a felicidade fora. Procurou a felicidade em coisas materiais. Então você tem que ser feliz jogando o jogo. Não com os itens do jogo. Porra, se tu joga, sei lá, mano, Valorant, tá ligado? E se tu só é feliz jogando se tu tem uma skin, porra, irmão, tá ligado? Tu não tá aproveitando o jogo, mano. Tu tá querendo só a skin, tá ligado? Que felicidade que tu tem nisso. É da hora ter a skin? Sim, é da hora. É da hora ter o carrão? É da hora. É da hora ter uma casona? É da hora. Mas e se tu não for feliz, o que que adianta? Se tu não estiver em paz consigo mesmo? Então, eu quero ter a casona, eu quero ter o carrão. Eu vou ter, inclusive. Mas eu estou feliz comigo mesmo, eu estou em paz comigo mesmo, estou em paz com o processo. Não estou com pressa, não estou ansioso em relação a isso. Sei que eu sou jovem, tenho 20 anos, já conquistei muita coisa até aqui, já fiz muita coisa. E eu creio que, sendo arrogante aqui agora, 99,9% das pessoas não fizeram o que eu fiz com 20 anos, com 18 anos, tá ligado? Eu saí da periferia de Fortaleza, irmão, tá ligado? Eu cresci com meus tios, passei por muitos momentos difíceis e tô aqui, hoje, em Floripa, vendo essa vista, passando conhecimento aqui no YouTube, fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu amo, em paz comigo mesmo. Já tive depressão, já passei por momentos difíceis e tô aqui, vivo, em paz comigo mesmo. E eu queria muito que todas as pessoas do mundo sentissem o que eu tô sentindo agora, essa paz. E essa paz de estar até em desbalanço, porque as pessoas, inclusive isso é uma limitação que as pessoas põem em si mesmas, né? Que as pessoas querem estar equilibradas na vida para estar em paz. Ah, eu vou estar em paz quando eu tiver a minha liberdade financeira. Eu vou estar em paz quando eu tiver minha casa.
eu vou estar em paz quando eu tiver meu carro. Não, você tem que estar em paz agora, do jeito que você tá. Do jeito que você tá, mano. Você tem que estar em paz. É a mesma linha de raciocínio de trade, por exemplo, de meme coin, tá ligado? Se tu não consegue transformar US$ 100 em US$ 1.000, não é porque o teu capital vai aumentar para US$ 100.000 que tu vai transformar em 1 milhão, não. Não. Do mesmo jeito que tu tá perdendo US$ 100, se tu tivesse 1 milhão, tu ia perder 1 milhão, tá ligado? Tu tem que saber fazer as coisas fluírem com o que tu tem agora. Porque isso te prepara para quando tu tiver as coisas que tu tá almejando. Isso que te torna um homem de verdade. Passar pela forja de fogo e ferro e sair a maior espada que esse planeta já viu. Então, é isso que eu tô fazendo comigo mesmo. Estou me transformando na maior espada que esse planeta já viu. E aprendendo com os grandes mestres, lendo livros antigos, lendo livros de conquistadores, de imperadores, aprendendo com todos esses caras, tirando o conhecimento deles e colocando a minha essência naquilo, colocando os meus objetivos. Vocês têm que saber exatamente o que vocês querem, porque assim vocês não são influenciados pelo ambiente externo, não são influenciados pela validação externa. Porque se você acredita em tudo que todo mundo fala, basicamente, mano, o que eu tô tentando dizer é, resumidamente, não siga o conselho de quem não chegou aonde você quer chegar. Então, escolha bem seus mentores, escolha bem seus mestres. Veja se aquilo é o que você quer realmente para sua vida. E julgue ideias, não pessoas. Então tem pessoas que eu admiro muito em algumas áreas, e eu vou seguir os conselhos delas em algumas áreas, por exemplo, no amor, ou espiritual, ou em questão de família. Eu vou seguir os conselhos dela. Mas aquela pessoa não é um exemplo para mim em questão financeira, por exemplo. E aí as pessoas confundem as coisas e acabam pegando conselhos de pessoas que não são aquilo que você quer ser naquela área, e aí dá ruim na sua vida, e aí você não sabe por quê. Então eu não lembro onde eu vi isso. Ah, lembrei, foi no Big Leap, no livro. Voltando pro livro, ele conta uma história lá de uma mulher que viveu padrões repetitivos de relacionamentos tóxicos, e aí ela entrou num relacionamento muito calmo, muito em paz, com muito amor. E em certo momento, o marido dela, que era sei lá o que ele era, acho que era um diretor de arte, alguma coisa assim, um cineasta, alguma coisa relacionada a cinema. Ele chegou em casa falando que um amigo dele, muito bem financeiramente sucedido, tinha recomendado um investimento e ele estava dizendo que era o melhor investimento que ele já viu na vida, que ele analisou, que era muito bom, que ela devia investir e tal. E aí ela foi lá e colocou o dinheiro dela e perdeu tudo. E aí ficou puta com ele, achou um motivo para querer terminar com ele, queria terminar, ficou semanas sem falar com ele por causa disso. E aí esse acaba sendo a média, né? Então ela achou um motivo para querer terminar com o cara, sendo que o motivo não é válido. Tipo assim, por que que tu vai seguir o conselho do teu marido sobre finanças se ele não é um especialista nisso, sabe? E pior, por que que tu vai ficar com raiva do conselho que ele te deu ter dado errado, sendo que ele não é um especialista nisso? Então ela acabou entrando no padrão repetitivo de ter achado, ela encontrou um motivo para ficar com raiva dele, um motivo besta, e queria terminar com o cara, tá ligado? Só que ela não terminou porque ela tava. A história do livro, o autor do livro, ele é meio que um terapeuta dessas paradas, ele faz mentoria sobre isso. E aí falando pra ela identificar esse padrão, e ela acabou não terminando com o cara e ficaram felizes lá, tá ligado? Ela identificou esse padrão. Mas aí a gente acabou juntando, eu acabei juntando os dois assuntos aqui, né? Mas é basicamente isso, mano. Não, não escute conselhos de quem nunca chegou aonde você quer chegar. E segundo, aumente sua média padrão. Se permita ter mais amor, se permita ter mais dinheiro, se permita ter mais vivências, se permita ter mais tudo, mais abundância, mais felicidade, mais paz, do jeito que você tá ligado? Independente, mano. Você quer ser mais forte, beleza, mas se aceite agora, tá ligado? Você quer ter mais dinheiro, tudo bem, se aceite agora. Então, acho que eu passei a mensagem que eu queria passar pra vocês aqui. Acho que eu falei até mais do que eu devia ter falado. Mas é isso. Eu tô colocando em prática tudo que eu tô aprendendo, por isso que eu tô gravando menos. E eu quero também criar cinematics, criar uns bagulhos de mais qualidade.
Para isso eu ainda tenho que atingir alguns objetivos que eu tenho planejado para esse ano. Então, tem umas médias minhas pessoais que eu preciso superar, que eu preciso ultrapassar. E para isso eu tenho que identificar o padrão de autossabotagem. Identificar é só o primeiro passo, irmão. Então, por exemplo, eu não estou na minha média padrão financeira, por exemplo. Eu já tive muito mais dinheiro do que eu tenho hoje. E eu só vou saber se eu superei realmente isso quando eu estiver na minha média padrão, prestes a ultrapassar ela. Então, como eu tô conscientemente agora sabendo disso, quando eu chegar lá, eu não vou me permitir me auto-sabotar. Eu vou me obrigar à disciplina. Mesmo que eu esteja sem motivação, eu vou lá e vou fazer, vou continuar trabalhando, vou colocar mais esforço ainda e me permitir ser mais rico, me permitir ter mais amor, me permitir ter mais experiências e usar a viagem como recompensa. Então, se vocês têm uma média padrão, a dica que eu dou para vocês é: não usem a recompensa quando vocês atingirem a sua meta. Usem a recompensa quando vocês ultrapassarem ela, porque isso significa que você passou da sua média padrão e estabeleceu uma nova média padrão na sua vida. E aí você usa aquilo como recompensa. E quando você volta, você começa a trabalhar mais ainda, tá ligado? E não, você não usa como fuga. Tipo, agora eu tenho 100 mil reais, eu vou viajar pra caralho, tá ligado? Não, isso é fuga, mano. Eu tenho 100 mil reais, beleza, eu vou por 150 mil e vou viajar 7 dias como recompensa e quando voltar vou trabalhar o dobro, tá ligado? Isso sim é o que faz você crescer na vida, é o que faz você ter esse desbalanço, porque eu creio que é muito importante desbalanço. Tem relacionamentos, tá ligado? Tipo, se tu fica o dia inteiro com a mina enjoa da tua cara, mano. Tu tem que sumir, tu tem que ficar desaparecido por um tempo, tu tem que trabalhar nas tuas próprias paradas, tem que treinar, tem que, tá ligado? Tu não pode estar presente toda hora, a todo momento, em todo lugar. Tu tem que sumir, mano. As pessoas te dão mais valor quando tu some, quando sentem tua falta. Isso serve pra tudo, tá ligado? Se tu tá toda hora viajando, uma hora tu cansa, uma hora tu acaba se perdendo, acaba não sabendo o que tu tá fazendo da tua vida. Se tu fica só no trabalho também, tu acaba ficando louco, tá ligado? Então tu tem que ter esse desbalanço de tipo, caralho, mano, trabalhei durante 3 meses seguidos, foda-se, vou viajar durante uma semana aqui sem pensar em nada, tá ligado? E aí depois tu fica mais um ano trabalhando, tá ligado? Ou então tu fica um ano viajando e depois para de viajar e fica um ano trabalhando. Eu não acredito em balanço, tá ligado? Eu não acredito que a gente consiga atingir a grandiosidade. Eu quero que vocês lembrem, sempre quando eu tô falando de qualquer assunto nesse vídeo, eu tô buscando a grandiosidade. É o que eu busco nessa vida, ser grandioso, como Alexandre o Grande, como Napoleão Bonaparte, como Donald Trump, como esses caras que marcaram a história, tá ligado? Eu não busco dinheiro, eu não busco felicidade, eu não busco nada disso, eu busco a grandiosidade, eu busco legado, tá ligado? Eu deixar um legado pros meus netos, meus bisnetos, ser marcados nos livros de história. Então, quando eu tô. As dicas que eu dou aqui é para quem tá buscando esse caminho também. Se você não tá buscando, tudo bem, você pode tirar o que serve para você. Se você gosta de mim como pessoa, se você gosta de alguns ensinamentos que eu passo. Mas eu quero que vocês fiquem cientes disso, de que tudo que eu falo aqui é sobre grandiosidade, é o que eu busco para minha vida, é o meu propósito. Então, trazer prosperidade para as pessoas ao meu redor e para o mundo através da minha expressão. Então, é isso. Não tenho mais muito o que falar. Acho que o vídeo tá bom já. Talvez esteja até mais longo do que eu pensei que estaria. E muito obrigado por vocês que estão acompanhando essa jornada. Tenho certeza que daqui uns 1 ano, 2 anos, vocês vão estar vindo aqui comentar no meu último vídeo com 1 milhão de views e falando: caralho, Alencar, eu te acompanhava quando tu tinha 100 inscritos. Então é isso. Aproveitem enquanto eu tô disponível para responder aí nos comentários, porque em certo ponto eu não vou estar mais. Isso é um aviso. Valeu.